Vamos lá, pessoal? Então, o que a gente precisa pensar agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito do monitoramento, né? Da remediação ambiental, né? Então, a gente tem que pensar, diante de todas as estratégias, diante de todos os requisitos aí, né? Plausíveis, né? De alguma forma, nós precisamos pensar, então, em quê? Né? De que forma? Só um minutinho. Arrumei. Então a gente precisa pensar aí na saúde ambiental, né? Então a saúde ambiental, ela é a parte da saúde pública que se ocupa das formas de vida, né? Ou seja, das substâncias, das condições ambientais, né? Que podem exercer alguma influência sobre a saúde, né? E o bem-estar do ser humano, de uma forma geral. Todo tipo de ação de forma preventiva, né? São planejadas, né, sempre tendo em vista, né, eliminar fatores que são de risco, né, como a existência de contaminantes ambientais, né, na forma da água, do ar, do solo. São ocorrências de desastres naturais, né, e de doenças. Diversos tipos de tecnologias ambientais, elas auxiliam no trabalho de identificação também da forma de tratamento e a prevenção dos problemas, de uma forma geral, dos problemas ambientais em questão. Se nós falarmos de tecnologia de controle da poluição, todas as atividades industriais, elas geram poluentes que precisam ser contidos e neutralizados, para que assim, de alguma forma, não atinjam, né, a água, o ar, o solo, né, contaminando de alguma forma as pessoas e os outros seres vivos. Então, os filtros de manga, né, eles podem ser usados em diversos ramos industriais, né? Eles são indicados, por exemplo, para reter a poeira, né, de farinhas, fumaça preta, né, da queima de combustíveis fósseis, fumaça de reações químicas, né, o pó de papel, né, o pó de cimento. Então, por meio da filtração mecânica, micropoluentes que são formados, sólidos, né, eles são separados por gases e o pó é retido e descartado de forma correta. O ar filtrado é devolvido para a atmosfera, ou seja, de uma forma, de uma maneira, né, adequada, não prejudicando o ambiente de uma forma geral, tá? Então, se vocês observarem, lá na página da apostila de vocês, na página número 21, vocês conseguem ver esse esqueminha aí, né? O esquema básico, né? De um filtro de manga, né? Como que ele acontece nas indústrias aí. Os níveis de poluição do ar, né? Eles acabam sendo medidos pela quantificação, né? Das principais substâncias poluentes. Ou seja, se a gente for considerar os parâmetros como a quantidade de partículas, né, totais de suspensão, né, de fumaça, de partículas inaláveis, de monóxido, de dióxido de carbono, são indicadores ambientais na qualidade do ar. O emprego de tecnologias de despoluição, ele resulta na melhoria dos indicadores ambientais. Ou seja, a tendência é gerar menos poluentes para a atmosfera e, de alguma forma, gerar uma condição mais saudável para o meio ambiente, tá? A lavagem do solo, ela é uma técnica de remediação feita com aditivos, né, que são preparados justamente para remover os contaminantes. Todo método, né, os métodos que são considerados de forma tradicionais, eles envolvem elevados gastos, né, de água, e a gente pode observar que a partir daí os engenheiros químicos brasileiros, eles criaram um sistema mais econômico, ou seja, de forma mais sustentável, né? Então eles desenvolveram uma forma de desenguache, né, melhor, desengraxante, né, natural, feito a partir do óleo da casca da laranja. É um resíduo da indústria de produção do suco da fruta, ou seja, o solo contaminado com petróleo e derivados, né, os óleos vegetais, as gorduras animais, é escavado e colocado em equipamento instalado dentro de um caminhão. Ou seja, a passagem pela máquina remove os poluentes,
e o processo não gera resíduos contaminantes, e no final o solo limpo pode ser devolvido, né, ao local de onde ele foi retirado, ou seja, gerando menos contaminantes aí, tá? Esse é o verdadeiro objetivo dessas estruturas que são geradas através das propriedades químicas aí, tá? Se a gente pensar nos descartes inadequados de poluentes, né, através das indústrias, dos cidadãos, né, nós que podemos nos incluir, né, que geralmente podemos fazer alguma coisa errada, por isso que a aula é um incentivo para que não cometamos erros e não descartamos coisas erradas aí. Faça sua reciclagem em casa, que é super importante, né? Então, se a gente for pensar nessas estruturas, o descarte de poluentes, né, de forma inadequada, seja por indústrias ou pelos cidadãos, podem gerar tragédias ambientais, né? O rompimento de barragens, de rejeito de minério, né? Até derramamento de óleo, né, de navios petroleiros. São exemplos de situações que podem resultar numa poluição de água, né? É um processo de origem australiana de descontaminação da água. E ela passa a ser empregada, né, por uma empresa brasileira, tendo como objetivo, né, a aplicação no país na tentativa de solucionar problemas como a despoluição, né, a reaplicação, reaproveitamento desses produtos químicos que seriam de alguma forma jogados ao meio ambiente. Se nós pensarmos de uma forma geral, né, uma placa de cera contendo nanominerais, ela é inserida, né, no corpo da água poluída. Todo esse material, né, da placa, eles estimulam o desenvolvimento e a reprodução de bactérias que são benéficas e que auxiliam e ajudam na limpeza da água. Todo o consumo de materiais orgânicos e inorgânicos é acelerado, ou seja, ele é um facilitador porque ele acaba eliminando fontes de nutrientes das bactérias que são prejudiciais e que acabam de alguma forma morrendo. Então a grande vantagem é que não há geração de resíduo, nem risco de desequilíbrio ambiental, pois não são introduzidos, né, os micro-organismos ao meio ambiente. Então este não deixa de ser um processo facilitador para a descontaminação e para todo o processo que a gente pode ter em meio ao ambiente de uma forma geral, tá? Tudo bem? Se nós pensarmos a nível de técnicas, né, da coleta de dados de forma remota, né, o desmatamento ele é um problema ambiental. Ele promove, né, ele tem um grande controle sobre tudo que está acontecendo hoje conosco, né? Então é um problema de ordem ambiental que acaba promovendo a destruição de habitats, ocorrendo a fragilização dos ecossistemas, o agravamento do aquecimento global, né? Ou seja, a perda da biodiversidade ela acaba piorando, né, a qualidade do ar, do solo, da água, entre outras consequências que a gente pode observar, né? Então, o sensoriamento remoto ele é feito por satélite, né? E que acaba, de alguma forma, orbitando a Terra. Então, eles permitem mapear grandes áreas produzindo, de alguma forma, produzindo, como eu posso dizer? Eles acabam produzindo... Me perdi aqui, gente. Eles acabam produzindo imagens, né, muito importantes na identificação, tá, dos trechos desmatados. Então as imagens elas também proporcionam acompanhar as áreas em processo de recuperação, né? Possibilita também comparar a situação florestal em diferentes momentos a partir do impacto inicial, ou seja, as imagens geradas por esse sistema, elas nos auxiliam, elas nos ajudam, né, aos órgãos ambientais, por exemplo, a planejar ações de contenção do desmatamento, de queimadas, avaliar se programas de reflorestamento estão sendo de forma efetiva, se estão decidindo, né, quais locais precisam ter a fiscalização reforçada e, a partir daí, aumentar o processo de fiscalização. Porque nós sabemos que de forma, que é o que está inclusive na mídia aí, né, que de forma direta ou indireta a gente sabe que esse processo ele não está acontecendo no Brasil, né, e a gente está vendo que
o desmatamento ele continua acontecendo de forma exacerbada, de forma desorganizada, e isso está sendo um crime, né, para toda a população de uma forma geral, porque todos nós pagamos o pato por conta e consequência deste tipo de problema. Então, o sensoriamento remoto, ele nada mais é do que uma das ferramentas que são utilizadas, né, por exemplo, para mapear a área de cobertura florestal, seja ela de forma nativa, remanescente, de cada um dos biomas brasileiros. Então, é um indicador ambiental que fornece informações sobre a eficiência das políticas públicas, né, ambientais voltadas para a redução, né, desse desmatamento e para a proposição de ações para o uso sustentável dos recursos naturais. Então esse é um processo natural. E aí a gente vem de encontro a quem? Os drones. Então os drones são veículos aéreos não tripuláveis. É um tipo de ferramenta nova utilizada para obter dados aéreos remotos. Em cidades do estado de São Paulo, com alta incidência do mosquito transmissor da dengue, eles têm a capacidade de auxiliar ao combate da doença. Então os drones chegam aos locais inacessíveis, aos agentes de saúde, e realizam as filmagens de possíveis focos da doença. Adicionalmente, podem ser equipados com dispersores de inseticidas. Então, é um trabalho bem bacana, porque ele vem substituindo aí a máquina humana, né? Então, assim, tudo tem o pós e o contra, mas em locais inacessíveis, eles podem de alguma forma nos auxiliar. As técnicas de reaproveitamento de resíduos. Quando a gente toca nesse assunto, a gente tem que pensar que toda ou qualquer atividade humana, ela gera muitos produtos de descarte, né? E que passam por um ciclo de decomposição. Então, embora os materiais orgânicos sejam decompostos a uma velocidade muito maior do que as demais, a gente tem que pensar que é uma enorme quantidade de lixo que é gerada constantemente em todo o mundo, criando um sério problema ambiental. Então, aonde nós, enquanto cidadãos, podemos gerar, né, exercemos os nossos direitos, mas temos que cumprir com os nossos deveres também, né? Será que nós estamos contribuindo para o meio ambiente de forma satisfatória? Então, é uma questão a ser levantada e nós precisamos refletir sobre as nossas ações diárias. Eu faço, e minha família, nós realizamos o processo seletivo, né? Nós reciclamos os materiais e indicamos todas as segundas-feiras para o lixo reciclado, tá? O biogás, por exemplo, ele é uma fonte de energia sustentável. Ela é produzida a partir da decomposição anaeróbia, né? Isto é realizada na ausência do gás oxigênio, ou seja, dos resíduos ou a partir dos resíduos de matéria orgânica. Dentro dos sistemas industriais, né, determinadas espécies de bactérias, elas conseguem digerir a matéria-prima e produzir o biogás, que é um composto principalmente de metano, né, um hidrocarboneto, né, o produto de interesse e gás carbônico. Então o biogás ele pode ser melhorado por vários métodos que tendem de alguma forma a elevar a porcentagem do metano, deixando de alguma forma uma composição um pouco mais próxima do gás natural, de origem fóssil, a qual acaba sendo mais adequada para a utilização como combustível, gerando uma energia de forma elétrica e até mesmo térmica, tá? Estamos acabando. E a gente tem que pensar que o processo, né, que a gente considera válido, né, para a produção do biogás, ela representa tanto a forma de produção de energia, né, alternativa aos combustíveis fósseis, quanto também a possibilidade de tratar de resíduos. Então, toda a construção civil, ela também tem inovações que geram menos lixo e menos subprodutos. Existem diversas iniciativas de produção de tijolos e que acabam, de alguma forma, incorporando os resíduos, né? Plástico, gesso, a lama de barragem, né? De rejeitos de minério, né? Lodo gerado, né? No tratamento da água, cinzas de bagaço de cana, de açúcar, em toda a sua composição.
Então, durante todo o processo, né, de desenvolvimento do produto em particular, sempre é preciso estudar e testar diferentes tipos de composições de matéria-prima, o método mais adequado de produção, né, para a partir daí obter tijolos de forma resistente, né, tão funcionais quanto os próprios tijolos convencionais. Eles podem, de alguma forma, conter quantidades, né, menores, mesmo sem nem conter o próprio cimento. E a partir daí costumam ser mais baratos e acabam reaproveitando os materiais descartados, tá? Então, assim, de que forma será que nós podemos estar contribuindo para que este processo ocorra de maneira satisfatória, né, que não seja de forma insuficiente e que possa, de alguma forma, agregar e conduzir um ambiente de uma maneira mais eficaz, mais saudável, né? Então, qual é a sua coparticipação, né? Fica a dica aí para as duplas que vão falar sobre este assunto, né? Na próxima aula, que estratégias vocês poderiam dar? Que ideias poderiam ser dadas para estimular? Qual era o seu papel antes e qual é o seu papel posterior ao assistir essas imagens, ouvir esses relatos, né? De que forma, né? De que maneira você, enquanto cidadão, está contribuindo para o enriquecimento, né, do processo do meio ambiente, né? Como que nós podemos contribuir de maneira direta ou indireta para que este ambiente se torne um ambiente adequado, não para você, porque você já está vivendo, né, essa geração, mas para gerações futuras, né, para que as próximas gerações tenham condições o suficiente de conseguir acessar, de conseguir conviver, de conseguir estar presente na próxima geração de maneira satisfatória e condizente. Tá bom? Então, este foi o meu recado de hoje. Espero que todos tenham sido contemplados aí de alguma forma, na forma do entendimento, na forma da concepção, mas acho que esse assunto ele não pode deixar de passar em branco. Tá bom? Um grande beijo, um forte abraço para todos vocês e obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam de deixar a like. Bye, bye.